Olá, bem-vindo ao canal Chester News. Bom, nesse Chester News eu quero falar sobre os protestos que estão tendo em Cuba, né? Eu vi as notícias vários dias, né, dos protestos, uma pessoa chegou a falecer, várias foram presas. Eu queria falar o aspecto ideológico, né, dessa questão, porque o que divide, segundo Norberto Bobbio, que é um acadêmico mais respeitado, sociólogo italiano, na área de ciência política, o que divide a esquerda da direita ideologicamente é o seguinte: a esquerda, ela é a favor da igualdade. Em resumo, para você saber o que é uma coisa de esquerda ou de direita, é simples. Pelo critério do Norberto Bobbio, que é o acadêmico mais respeitado nessa área de ciência política. Ele fala assim: as pessoas de esquerda, geralmente, elas são a favor da igualdade extrema, custe o que custar. E as pessoas de direita, ou ideologicamente de direita, são a favor da liberdade extrema, seja individual, seja o que custar das empresas. Então, assim, se você é mais a favor da igualdade, você geralmente pende para a esquerda. Se você é a favor da liberdade, você é a favor da direita. O Karl Marx, ele teve uma função muito boa no mundo, mas com todo respeito ao Karl Marx, ele criou uma teoria que não dá certo, porque o dinheiro é líquido. Dá para você igualar as pessoas politicamente, juridicamente. Ou seja, politicamente cada pessoa vale um voto. Juridicamente é todos serem iguais perante a lei, ter o mesmo tratamento perante os juízes, né, o poder judiciário. Agora a questão econômica, quando a liberdade ela desiguala as pessoas, igual na parábola dos talentos de Jesus. Se você, desculpa, se você tem liberdade, dá R$ 1.000 para 100 pessoas. Umas vão guardar, ficar com 100 mil, outras investir, outras vão perder os 1.000 e ficar devendo. Então, assim, na parte econômica, a igualdade extrema ela não é possível. E o Karl Marx, por toda a importância histórica, mais de 200 anos que ele tem, é uma ideologia que vários países, mais de 50 países do mundo, dos 150 tentaram aplicar e deu quase guerra mundial. Eu acho assim, a esquerda ela foi importante para quê? Criação dos sindicatos, do Karl Marx, a união dos trabalhadores, a luta das minorias, né? Isso é legal. E os direitos sociais, tudo isso influenciou o mundo moderno. Vários países ricos, como o Canadá, Estados Unidos, vários países da Europa tem estado social, welfare state, né? Estado de bem-estar social, foram graças à luta da esquerda. Alguns direitos trabalhistas, porque assim, eu já fui em muitos congressos de direito do trabalho, mas eu nunca concordei muito com o que estava lá. Depois que eu li, desculpa, depois que eu li o livro Novo Iluminismo, indicado por Bill Gates, ele falou o seguinte: o mundo moderno, ele parece que é cheio de burocracia, né? Por exemplo, sistemas de alarme. Você fala, nossa, que coisa chata, alarme toca, toca, desespera todo mundo. Antes de existir os sistemas de alarme, em Roma, por exemplo, teve um incêndio que devastou metade da cidade. Então, assim, o mundo moderno, ele parece ser chato, cheio de regra, inclusive de regras trabalhistas, mas isso se deve à complexidade da sociedade, o avanço da medicina. Eu era bem liberal, eu sou liberal, mas assim, algumas regras, por exemplo, muitas normas trabalhistas, por exemplo, são da evolução da ciência. Por exemplo, você vê que a pessoa descansar a cada 10 minutos, a cada 1 hora, né, parar de digitar, porque são estudos científicos modernos que fala que a pessoa ficar lá 4 horas sem parar trabalhando, ela é mais suscetível a acidente de trabalho, isso é ciência. Então, assim, essas coisas chatas, né, que parecem várias normas, muitas delas decorrem do avanço científico e da complexidade da sociedade. Então, assim, tem muito liberal que fala, é muita regra, é muito isso aqui. Mas muitas delas, muitas convenções da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, são baseadas em estudos médicos, interdisciplinares, médicos que fazem estudos recentes, vão em congressos trabalhistas. Então, assim, eu acho que a gente não deve ser muito radical nessa questão. Enfim,
Agora, em relação a Cuba, Cuba foi um experimento, né, na América, o único país da América, né, de extrema esquerda, e a população, quando fica sem liberdade, ela tende a ficar sufocada. E os cubanos falam, né, que é o embargo dos Estados Unidos. Isso é muito importante para o povo brasileiro perceber. A esquerda, ela não é a favor da democracia. Não é. A Dilma, o PT, o Lula, todos eles ficaram quietos em relação ao que está acontecendo em Cuba, porque eles não são a favor da liberdade. Você que é de esquerda, você devia de saber isso. Por quê? Porque a esquerda não é. Quem defende a liberdade é de direita, segundo a definição do Bobbio. E quem é de esquerda prega a igualdade a qualquer custo. Então, assim, não é que eles estão mentindo ou tentando enganar. Né? É assim. É só você estudar que você vai perceber. E eu acho, na minha opinião, o melhor sistema que existe é aquele que eu falei do societarismo. Ele prega o quê? Prega o equilíbrio. A melhor coisa que existe na sociedade não é nem a liberdade extrema e nem a igualdade extrema. Todos eles sufocam. A liberdade extrema causa desigualdade extrema, igual no Brasil e em outros países. E a igualdade extrema é igual ao sistema de Cuba, sufoca a população, sufoca a economia. Eu, particularmente, eu recomendo, eu tenho outro, tem outro vídeo no canal que eu falo do societarismo. É o melhor sistema para o futuro, é justamente esse, é um equilíbrio entre o individual e o coletivo, entre a esquerda e a direita, entre a liberdade e a igualdade. Né? O século XX foi todo assim radical no sentido de ou você é fascista, nazista, ou Estado oprimindo, ou aquela liberdade total do Thatcher, da Margaret Thatcher, daquele movimento todo dos anos 70, né, dos super liberais de Chicago. Na verdade, a sociedade ela deve buscar o equilíbrio, não a destruição dos polos da esquerda e da direita. Na verdade, na minha opinião, tem gente que acha que o mundo é uma soma zero. Você tem que lutar pela sua religião, pelo seu time de futebol, pela sua posição política e exterminar todos os outros. Eu acho que se a humanidade quer um nível civilizatório melhor, ela não tem que partir por esse lado. E quem que diz isso? A história. Se um país tentando exterminar, escravizar o outro, é a história da humanidade desde a antiguidade. Deu certo? Não. Só causou guerras, genocídio, entendeu? Guerras religiosas, cruzada. Quem estuda história sabe. Esse caminho de cada um ser extremista dá nisso. E, sabe, eu acho que o século XXI não pode ser contaminado por essa loucura do século XX, de esquerda versus direita, liberdade versus igualdade extrema, né? A humanidade já está cansada disso daí. E é isso. Mas isso foi bom para alertar. A esquerda brasileira tá quieta diante do que está acontecendo em Cuba. Por quê? Eles são a favor da igualdade extrema e são contra a liberdade, porque é da esquerda fazer esse tipo de coisa. E é isso. Bem-vindo ao canal e todos sejam bem-vindos ao canal. Hein?